Como eu gostaria de estar hoje discutindo um projeto e dizendo aos professores de Caruaru, aos professores efetivos, do mesmo jeito que a gente disse aos contratados, até porque a luta é uma só. Se esse projeto dos contratos temporários chegaram aqui, foi porque todos os professores foram para a rua gritar e questionar, não é de hoje, o valor vergonhoso da hora-aula de Caruaru. Como eu queria estar aqui com a planilha e que todos os professores e professoras soubessem, como aconteceu em outros municípios menores de Caruaru e no Porto de Caruaru, de quanto vai ser o rateio do Fundeb. Quanto vai cair na conta de cada professor. Se vai ser utilizado o plano de cargos e salários. Aqui no projeto de lei, no artigo 3º diz: após a apuração pela Secretaria Municipal da Fazenda, a secretária da Fazenda, Simone, foi convidada para estar na audiência pública, aqui, no dia da audiência do dia 13, para explicar como seria feito o rateio do Fundeb em Caruaru. Não esteve presente. E como não tem extrato atualizado do Fundeb, nós não sabemos como é que esse rateio vai chegar a cada professor de acordo com seus níveis. Após a apuração pela Secretaria Municipal da Fazenda, fica o Poder Executivo autorizado a alterar o valor da cota global mencionada no caput do artigo 1º, destinado ao custeio do incentivo à educação, em até 20%. Nós não tivemos aqui ninguém para esclarecer como é que isso vai acontecer. Eu entendo, presidente Bruno, a situação do consultor jurídico dessa casa, Zé Neto, quando na reunião da Comissão de Redação de Leis, eu perguntei a ele, quando esse projeto foi ser votado, como seria o rateio. E ele disse: vereadora, nós aqui nos limitamos a analisar a parte jurídica da admissibilidade do projeto. E eu entendo, ele tinha razão, porque ele não tinha um parâmetro numa planilha para me dar essa resposta. Eu acho que bastava pegar, por exemplo, o rateio do Fundeb, como foi feito em municípios vizinhos, como João Alfredo, Venturosa, Garanhuns, como foi feito em Goiânia, como foi feito no governo do Estado. E o que os professores de Caruaru querem saber, mesmo que a parcela vá cair, a última, no dia 30, já se sabe de quanto é a parcela, é quanto é que efetivamente eles e elas vão receber com esse rateio. E diz o seguinte também, no parágrafo 4º. O pagamento do incentivo à educação observará o princípio da isonomia e demais critérios a serem estabelecidos em decreto. Para esse princípio da isonomia, a gestão municipal, a Prefeitura Municipal de Caruaru, vai sentar com o Conselho Municipal de Educação. Joselma vai ser chamada, vai sentar com o Conselho do Fundeb, porque o que nós passamos o ano dizendo aqui, muito antes de sermos oposição, eu era da base, é a falta de diálogo com as categorias, e os professores não são laureados por isso. Está aí Fagner e Cardoso, nas nossas lutas diárias aqui nessa Câmara, de saber que quantas reivindicações têm sido feitas sem que haja um diálogo. Existe um monólogo, e no monólogo só o executivo fala. Então diz: o pagamento observará o princípio da isonomia, demais critérios a serem estabelecidos em decreto. Vai ser por decreto e poderá ser realizado até o dia 10 de janeiro. Vamos esperar. A esperança é importante. E eu sou uma pessoa esperançosa. A gente está falando de uma política federalizada, de uma política que tem lei, que o município tem que se adequar a uma lei federal. E aí eu fui pega com a matéria do Sintep, que diz: reajuste do piso do magistério em 2022 será de 33,23%. Agora, no começo do ano. Foi publicada na manhã de hoje, em edição extra, 238B, do Diário Oficial, isso de ontem, dia 21. A portaria interministerial do MEC, elevando o valor aluno-ano do ensino fundamental urbano, do Fundeb, de 2021, para R$ 4.462,83. Esse valor supera a previsão anunciada pela portaria interministerial número 8, de 24 de setembro de 2021, quando o valor mínimo foi definido em R$ 4.397. E segue. Tendo em vista que o piso salarial profissional nacional do magistério é calculado com base no crescimento
percentual dos valores mínimos do Fundeb e de 2 anos anteriores, o valor para 2022 será de 3.845, com acréscimo de, veja, esse é o valor, mas acrescido de 33,23% frente ao valor de 2020. Lembrando que em 2021 o piso não teve reajuste por conta da pandemia. E termina dizendo: o CNTE se manterá vigilante no Congresso Nacional a fim de evitar a aprovação do reajuste do piso vinculado apenas ao INPC. Tem que ser vinculado ao aumento do Fundeb. E mesmo Cardoso, que eu tenho todas as minhas críticas, que são transparentes e lúcidas com relação às políticas do governo federal, eu tenho que reconhecer que o repasse do Fundeb tem sido feito. O dinheiro está na conta, tem sido enviado e houve aumento, inclusive, desse recurso. E aqui diz: por isso, a correção não pode ser com base no INPC, conforme reivindicam. Quem reivindica que a correção não seja? Os gestores estaduais e municipais, para cumprir a meta 17 do Plano Nacional de Educação, para adequar a remuneração do magistério público brasileiro aos padrões internacionais, é preciso garantir ganho real ao piso, aos planos de carreira da categoria, estendendo também o piso para todos os profissionais de educação. Projeto é ruim? Não. Ninguém está aqui dizendo que o projeto enviado pelo município é ruim, não. Enviaram um projeto do rateio do Fundeb, mas de quanto é esse rateio? De 44 milhões? Cadê o extrato do Fundeb? Por que o professor de Toritama hoje recebe 10 mil reais? Ah, mas Toritama tem outra realidade. Edilson mandou a planilha. O extrato. Existe extrato bancário, assim como nós, do que entra e do que sai. O que é absurdo é hoje os professores efetivos dessa casa não saberem como esse rateio será feito. Os professores não saberem e o próprio conselho do Fundeb não saber quanto tem em caixa para fazer esse rateio. Onde está o dinheiro do Fundeb de Caruaru? Eu espero que, pelo menos no decreto que for ser publicado, os professores e professoras de Caruaru saibam exatamente como tem sido feito o gasto do Fundeb na nossa cidade e exatamente como será rateado esses valores. Se vai ser por antiguidade, se vai ser por faixa, se vai ser por categoria, porque a lei não diz. Como minha emenda não passou, será que os readaptados vão receber? Será que quem está fora da sala de aula, por motivo de tratamento de saúde, vai receber? Não é crime pedir transparência, minha gente. Isso é papel do legislativo. Então, essa categoria não pode ser criminalizada por reivindicar. Muito menos os parlamentares que estão aqui sendo ponte dessa reivindicação. Cabe ao parlamento levantar discussões críticas, efetivas e apontar o que deve ser feito. Graças aos nossos apontamentos, inclusive semana passada, chegou um novo projeto de lei que disse, pelo menos, que ia ser rateado 44 milhões e juntou a planilha. Porque se a gente não tivesse aberto a boca aqui, semana passada, sequer na terça, o Poder Executivo Municipal tinha mando o projeto novo que entrou aqui no SAPL, no horário em que a sessão estava rolando terça-feira. Que bom, que bom. Porque a assessoria jurídica do Executivo é uma assessoria boa, é vigilante, é uma assessoria atenta. O que a gente não pode admitir é que o pedido óbvio de transparência seja criminalizado. É crime pedir transparência. É crime perguntar qual o saldo do Fundeb. É crime perguntar se o aumento na hora-aula vai sair de outro lugar ou vai sair dos 44 mil. E ninguém está dividindo categoria, não. A luta dos efetivos foi acolhida, porque se não fossem eles que foram para a rua, porque os contratados têm medo de ir para a rua. Tem medo, porque contrato de professor é cabresto. É relação de tutela e de favor. Está fazendo um ano que no dia 4 de janeiro de 2021, foram demitidos mais de 1.000 professores de contrato antigo.
todo mundo está com medo de ser demitido. Por isso não vieram para a rua. Mas se hoje a hora-aula foi aumentada, é graças aos guerreiros e guerreiras que estão juntos na luta pelos contratados e pelos efetivos. Obrigado.